Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o Moelias de Carpina, não é? No meu canal. O meu canal é o canal Só Jesus Salva. Irmão Elias Vieira. Eu moro na cidade de Carpina, na rua Hernando Faria de Miranda, né? Meu nome é Moelias, né? Então, desejo que os irmãos estejam gozando a paz e a virtude do Espírito Santo através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Meus irmãos, o que me traz a falar, a anunciar estas palavras hoje aqui, por causa, irmão, que a gente precisa, não é somente ouvir os outros falar, nós precisamos de ler a Bíblia, não é? O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o que eu quero dizer é que no livro do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, o capítulo de Números 2, o textuário logo no começo diz: condena-se fazer acepção de pessoas. E hoje, nos dias de hoje, o que nós mais vê é pessoas fazer acepção de pessoa, até no meio de nós. A verdade é essa, muita acepção de pessoa. Mas naquela época, irmão, já existia a acepção de pessoa. E o apóstolo Tiago ficou incomodado, não é? Porque os irmãos que tinham uma condição melhor financeira, tinha os irmãos que eram pobres, né? Então eles faziam acepção de pessoa. Aí Tiago chegou, observou e disse: meus amados irmãos, não fazemos acepção de pessoa, não é? Porque o Senhor da glória, né? Não, no vosso ajuntamento, não fazer acepção de pessoa, porque se chegar algum homem com um anel de ouro no dedo e vestido nobre, e tu dando atenção, vocês dando atenção ao que tem anel de ouro e vestido nobre, e chegar algum homem pobre com sujo vestido, e tu dizendo: entraste comigo com o que tem o anel de ouro, e assentai em cadeira de honra, em lugar de destaque. E voltando e dizendo ao pobre: fique em pé, ou assente abaixo do meu estágio. Do meu estágio, né? Aliás. Então, meu irmão, você veja, aí o Tiago chegou e disse assim: por acaso o amado não está fazendo acepção de pessoa de mau juízo ou de mau pensamento? Ou o amado não sabe que Deus escolheu os pobres deste mundo para que fosse rico na fé e herdeiro do seu reino que Deus deu ao que o ama? Então, a Bíblia diz: bem-aventurado, não é verdade, irmão? Os que choram, que serão consolados. Aí Mateus 5 fala. E muitas pessoas, irmão, têm feito os pobres chorar. A gente vê muitas vezes nos dias de hoje pessoas fazer acepção de pessoas. Então, uma pessoa que é rico, ele abraça, não é verdade? E chega o pobre e ele vira as costas. Isso eu não acho que é um evangelho como Paulo falou, né? Se haver outro evangelho além desse que eu vos prego, que eu vos anuncio, será anátema. Que é o evangelho, irmão, do amor,
da união. Mas, infelizmente, tem alguns de nós que estão despercebidos, ofendendo a nossos irmãos e como que nada esteja acontecendo. Não é verdade? Com aquela ganância, aquela vontade de se apresentar melhor e não olha para o pequeno. Mas, irmão, eu comparo o Evangelho com uma construção. Uma construção, ela precisa de pedra grande, é importante a pessoa grande, porque o grande é Jesus, mas vamos dizer assim, na construção, porque ela avança, ela adianta a construção. Mas também precisa das pedras pequenininhas, mesmo no meu filho, precisa, ou na construção de uma casa, precisa das pedras pequenininhas. Para quê? Porque se não tiver as pedras pequenininhas, então a construção tomba. Porque a pedra pequena acocha a grande e ajusta ela. Tapa a brecha, a pedra pequena, além de tapar a brecha, ainda acocha a construção. Deus precisa dos crentes pequenos também. Porque os crentes pequenos, ele escolheu os pobres deste mundo para que fosse rico na fé e herdeiro do seu reino. Então, se Deus escolheu o pobre deste mundo, é necessário ter pobre. Porque os pobres é quem é rico. De dinheiro não, é rico na fé. E herdeiro do reino de Deus. Nós não pegamos religião. Religião não salva. Pregamos que uma religação que um perdeu lá no Éden. Não é verdade? O contato quando Adão pecou. Está escrito em Gênesis. Mas Deus fez promessa, né? Deus não desistiu do homem. Da semente da mulher, para resumir. Eu criarei um varão que ele esmagaria a cabeça de Satanás e Satanás ferirá o seu calcanhar. Não é verdade? De esmagar a cabeça de Satanás, de fazer das obras dele como Jesus fez das obras de Satanás. Não é verdade? Jesus, o Filho de Deus, que veio se humanizar aqui na terra, né? Foi atrás dos menos favorecidos, dos pobres. Ninguém nunca foi a Jesus para voltar sem solução. Jesus não deu as costas ao pobre. É certo que ele tinha pessoa rica também, como Lázaro, não é aquele Lázaro que leproso, mas tem um Lázaro, que era o irmão de Marta e de Maria, que era rico. A história de que ele era rico. Ele possuía prensa de fazer de uva, né? De fazer uva, fazer o óleo da oliveira, né? As prensas de imprensar e tudo. Então ele era rico, ele. Então ele tinha amigo rico, mas também o pobre, o pobre é necessário ter o pobre, porque foi Jesus que disse, não é verdade? Que não era para desprezar o pobre, não era para dar as costas aos pobres, mas o camarada, não é verdade? Dá as costas daquele que é da carne dele. Então, meus irmãos, a gente precisa, nós que somos cristãos, precisamos observar isto. Fica muito triste uma pessoa que já não tem uma alegria disso, é do espírito, mas na alma ele sabe o que ele passa. E ainda mais quando chegar numa igreja grande ou pequena, que seja grande, muita gente, e ele sentar-se no lugar ali, e a pessoa que vão do lado dele, ele chegar, fazer aquela recepção de pessoa, falar com o outro, abraçar, porque eu tinha visto e observado estas coisas. E para o pobre não dá nem atenção. Aquilo é furar ele, dar uma facada, dar uma punhalada no irmão espiritual, né? Então é isso, tem muitas pessoas que é desta maneira. Mas essas pessoas, ele não está fazendo como o apóstolo Tiago mandou, falou. Essas pessoas não têm o amor de Deus. Ele está pensando que a igreja de Cristo é uma disputa, é uma corrida de maratona ou São Silvestre. Que a pessoa corre para chegar na linha da frente. Jesus nunca mandou ninguém correr, deixar Israel. Que marche. E nós estamos nessa marcha, irmão, espiritual. Não é verdade? Mas tem pessoa que, infelizmente, ele é nessa natureza, né? E Deus não se agrada de pessoas que é desse jeito. Não é verdade?
Então, meus irmãos, vamos juntar os pés, porque quem faz isso no teu amor? Não foi o amor, no teu amor. E a Bíblia diz lá no livro de Coríntios, né, 13, que ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, e ainda que eu tivesse dom da profecia, e tivesse toda a ciência, ou conhecesse toda a ciência, e tivesse uma fé de maneira tal que transportasse um monte, que erguesse um monte, e não tivesse o amor, nada me aproveitaria, seja com o barulho do gogo ou com o zoar do sino. E o que é a caridade? É o amor. A caridade tudo suporta. Tem pessoa que não pode suportar uma pessoa que é pobre, não suporta, eu não suporto aquele, ele é pobre, eu não suporto ele. Isso não é evangelho, isso não é uma pessoa que tem o amor de Cristo, né? Isso não é pessoa que tem o amor de Cristo, não. Né? Jesus nunca fez exceção de pessoa. Nós vemos que as pessoas pobres, na descida do Espírito Santo, daqueles quase 3.000 homens, naquela chamada, o que aconteceu? Era quase 3.000 homens, mas quem estava ali? Ex-recuperado, ex-leproso, ex-paralítico, agricultor, ex-prostituta, tudo pessoa recuperada. Não tinha pessoa rica ali. Mas Deus fez promessa a este povo pobre e usou ele, não usou o fariseu, não. Deus tem negócio com o pobre também. Não dizendo que Deus não tem com o rico também, o rico também tem que ser humilde. Quem tem muita coisa, irmão, como coisa que não tem. Quem é rico, tenha, mas como coisa que não tem. Quem não tem, faz de conta que ele tem tudo. É como ele tem tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo na vida. Fica todo mundo igual. Não é verdade? Então, é isso que nós precisamos saber. Então, né, a Bíblia diz que estava aqueles 120 homens. E tudo não era pessoa da alta, não era pobre. Mas Jesus fez promessa no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, né? Ficai em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto. Porque, na verdade, João batizou com água. Mas não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Né? Porque, na verdade, João batizou com água. Mas, não muito depois desses dias, né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? E eles ficaram em Jerusalém, ali, quase 120 homens ali esperando a descida do Espírito Santo. Porque todo ano ali, ele vinha trazer o dízimo para Jerusalém. E a cidade estava cheia de pessoas, homens ricos, que vinham trazer seus dízimos. Mas a Bíblia diz que Deus mandou, Jesus disse, fica em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto. E eles ficaram. E a Bíblia diz que aquilo ali aquele acontecimento era porque Deus sabia e sabe. E Deus tinha mudado também, lá na Torre de Babel, as línguas para ele construir a Torre de Babel. Mas a Bíblia diz que Deus naquele dia juntou aqueles homens para avançar o Evangelho, para expandir o Evangelho. E aqueles homens de outras nacionalidades, foi umas 16 línguas ou 15 línguas mais ou menos, que foi falado naquele dia. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam ali reunidos, que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto. A Bíblia diz que imediatamente eles foram ficando cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz. E começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito Santo ordenasse que falasse. Hoje nós vemos muitas pessoas pedindo para se batizar com o Espírito Santo e dizendo assim, fale língua, irmão, fale língua, irmão, fale língua, e ninguém fala língua porque quer. Porque a Bíblia diz que havia uma ordenança, conforme o que o Espírito Santo ordenasse que falasse a cada um deles. Não era o quê? E a Bíblia diz que ele falava em língua.
E ali ia correr uma grande multidão, se ajuntou na frente do cenáculo para ouvir aquela voz. Eu creio que a pessoa estava tomando vinho de uva nos seus banquetes, mas quando viram aquele barulho tão grande, que foi a descida do Espírito Santo, porque não tinha acontecido ainda. Porque tem irmão que está dizendo que desde o tempo de Moisés que o Espírito Santo já atuava na raça humana, na massa humana. Não, senhor. A descida do Espírito Santo foi Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E a Bíblia diz que desceu do vento do céu um som vesmento impetuoso e encheu toda a casa que estava sentada, que todo homem que estava sentado. E começaram a falar em outras línguas, conforme que o Espírito Santo ordenasse que falasse. Havia uma ordenança, não é a pessoa falar porque língua estranha porque quer, nem estudar língua, porque tem igreja aí que está estudando língua estranha para falar. Não, não tem negócio de estudo aqui não, aqui é o poder de Deus, que o que eles falam língua estranha. Entendeu, irmão? É o poder, porque Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, né? Acho que é em Romanos, né, capítulo 4, vai 16 em diante, né? Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. E quando o poder de Deus entra na vida do homem, então começa a fluir Cristo na vida, né? Então é isso que acontece. Mas muita pessoa que está pensando que é mecanismo, né, essa coisa toda, fala em língua, e é assim que se fala a língua. A pessoa fala quando quer ou quando Deus quer. Esse tipo de evangelho que a pessoa diz que fala em língua, fala em língua, então não dá para mim. É um negócio mecanismo, não é mecanismo. É o poder de Deus na vida do homem. E o que é Deus? Deus é o Espírito. O que é Jesus? Espírito. E nós somos o quê? Templo de Deus e morada do Espírito Santo de Deus, né? Então vamos, né, amadurecer mais, não é verdade? Vamos conhecer, né, mais a palavra de Deus. Foi esse pessoa pobre que Deus usou ele. Mas Tiago falou, na verdade, dos irmãos que fazia exceção dos pobres. Não é verdade? Ele disse, no vosso ajuntamento chegar um de anel no dedo, vestido nobre, chegar o pobre com sudo vestido, o pobre, e tu dando atenção ao que tem anel de ouro, e dizia, sentar em cadeira de honra, e voltando dizendo, pobre, fique em pé, ou assente abaixo do meu estágio. Olha o negócio, né? A excepção de pessoa. Ele já falava isso. Mas hoje tem muitos tipos de excepção de pessoas. Tem pessoa que não quer estar perto do irmão, mesmo ele limpinho, mas porque ele é pobre, aí não quer sentar-se perto do irmão, se afasta, né? Porque ele é pobre, não é verdade? Ele é pobre, mas a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres deste mundo, Tiago diz, para que fosse rico na fé e herdeiro do seu reino. Porque eu não pego religião, eu prego o reino. A Bíblia diz que nós não devemos pegar reino, porque Jesus não pegou reino, Jesus não pegou dominação, Jesus não pegou placa. O que Jesus disse a Nicodemo foi isso. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino de Deus. Pronto. A água que ele falou, que não nascer da água, a água é a palavra, é o poder da palavra. E do Espírito é o Espírito Santo. Na verdade, quem tem o Espírito Santo tem amor. Quem tem amor não vai ter amor para ser salvo, porque ele já é salvo, porque tem o amor de Deus na vida dele. Deus está abrangindo na vida dele, dentro para fora. E não tem quem arranque este amor. Não é verdade? Porque tudo começou pelo amor. Mas uma pessoa que foi exceção de pessoas, essa pessoa tem o amor de Deus na vida dele? Não tem. Não é verdade? E se não tem o amor, não tem Cristo na vida, porque Deus amou. Tudo começou pelo amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Glória a Deus, não é verdade? Deus amou. Tudo começou pelo amor. O amor foi tão grande que ele não deu a contagem do amor, a soma do amor. Diz de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Não é verdade? Todo que nele crê. Agora, para crer em Jesus, tem que ter uma chamada, tem que ser um escolhido de Cristo. Não é qualquer um. E não é uma crença qualquer. É a crença com os sinais. Porque a Bíblia diz, segue os sinais aos que crêem no meu nome. Né? Falarão em outras línguas, expulsarão os demônios. Não é verdade? Glória a Deus, não é verdade? Mas de qualquer maneira, não é um evangelho natural, mecanismo, não é verdade? Ah, não sei o quê, porque tem que falar desse jeito, assim, assado, não. Porque o evangelho é poder de Deus. E Deus usou pessoa simples, não usou intelectual, não.
Apesar que Paulo foi lá na frente um intelectual, foi escolhido para pregar o evangelho ao rei, presidente, não é verdade? Não é verdade? Para pregar o evangelho, o instrutor dos gentios, que somos nós, né? Paulo, né? Mas Deus usou Pedro também, que onde ele passava, ele era pobre. Onde ele era um pescador, uma pessoa simples. Mas depois que ele se converteu, onde ele passava, fazia fila. Onde ele alcançasse com a mão, era curado. E só bastava a resta dele alcançar. Que a pessoa também era curada de qualquer enfermidade. Mas ele não era rico. Deus não usa somente o rico, usa o pobre também. Mas tem pessoa que só é desse jeito. Glória a Deus. Deus não está com o olho do dinheiro de ninguém, não. E a Bíblia diz, não ajuntai dinheiro na terra, tem doido por dinheiro, né? Mas a Bíblia diz, não ajuntai dinheiro na terra, onde a traça e o ferrugem mina, e o ladrão, né, rouba, ferrugem acaba com ele, né? Mas ajuntar o teu tesouro na terra, onde nem a traça nem o ladrão mina, né? Que as boas obras, é você ser um cristão de caráter, né? Anda na presença de Deus, como está escrito lá em Gênesis, né? Deus dizendo a Abraão, não é? No 17 de Gênesis, Deus se apresentou a Abraão, não é verdade? Ele disse a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja prefeito, e eu pôr o meu conceito entre mim e tu. Deus disse assim, para mim não tem problema, estava dizendo. O problema é você andar na minha presença e poder operar na sua vida, Abraão. E Deus operou na vida de Abraão, venceu muitas guerras, tudo, nós sabemos, não é verdade? Mas nosso assunto não é isso, é a seca do amor. E Jesus disse no livro de Mateus 24 e 12. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer que é o pecado, é uma coisa de multiplicar, né? O amor de muitos enfriarão. O mundo vai ficar frio. Quem enfria, ele é porque estava quente. Ele não falando que ele está frio, quem está frio mesmo. Ele diz, o amor de muitos enfriarão, porque a pessoa está quente vai ficar frio. A iniquidade do pecado. E fazer exceção de pessoa é um pecado terrível, porque leva a pessoa à condenação. A pessoa vai ser um condenado. Porque ele foi essa pessoa de pessoa. Ele tem que amar a todos. Porque Deus, quando olha todo mundo e vê igual. Você pode ser grande na sua empresa, mas na reunião não. Você tem que se igualar com o pobrezinho. Falar na língua que ele fala também. Concordar com ele, né? Porque não adianta o seu dinheiro, não. O que adianta é você ser humilde e amar. O amor supera tudo. O amor tem equilíbrio. E você deixa desequilibrado, né? Sem amar, tira a cara de lado. Tem pessoa que fica disputando, né? Com o irmão, muitas vezes, com ironia até. Não, pode não, meu irmão. O evangelho não é disputa, não. O evangelho é o poder de Deus e salvação para todo que nele crê, mas para quem crê, né? Fiquem na paz, meus irmãos. Deus continua abençoando os irmãos, né? O assunto aqui, irmão, é o amor. Porque o amor está desaparecendo, né? Mas Jesus disse, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos não é pouco, não. Mas se não tiver o amor, porque tudo começou pelo amor. Deus amou o mundo salvo, de uma tal maneira que deu o Filho dele para ser escarnecido, para fazer um novo pacto com nós, né? A nova aliança, né? Quando ele estava na cruz, que ele deu o último espírito na cruz, que ele expirou na cruz, ele chegou, diz a palavra que as pedras se fendeu, diz a palavra que o sol escureceu, não é verdade? E as potentes se abalou, houve treva na hora, escureceu o mundo, sem ser, ainda não ter terminado ainda, mas houve treva, né? E muitos corpos foi ressuscitado na cidade das santas, a pessoa que tinha morrido apareceu na cidade, embora que depois morreu, mas apareceu. Deus fez tudo isso, não é verdade? Para fazer um novo pacto. Naquela hora ele chegou e disse, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. Então fez um novo pacto agora. A obra da lei terminou-se. A obra está consumada, a obra da lei de Moisés, né? E agora tem a obra, não tem mais obra. Na verdade agora tem graça. Vós sois salvos pela graça. Não vem de vós mesmos, das vossas obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Quem dá o dom é Deus, né? Então vamos ficar aqui com minhas palavras. Os irmãos continuem, não é? Me ajudando em oração, né? Se quiser escrever, eu agradeço, né? Para haver mais uma divulgação, não é, irmão? Para que eu melhore,
mais um pouco, né? Porque há tempo eu tenho vontade de me externar um pouco, mas é muita gente, né? Nos tempos, né? E glória a Deus, Deus aqui fala, Deus tem falado através do Espírito Santo na minha mente para eu, não é? Entrar nesse meio de comunicação, nesse veículo de comunicação que esbranja o mundo. Deus continue lhe abençoando, porque vocês já são tudo abençoados. Amém.